E se eu te falar que os judeus sabem que Yeshua, Jesus é o Messias, eles só não contam pra você? Tá, peraí, deixa eu recapitular. Não são todos os judeus, ok? Mas os mais estudiosos e mais sábios, eles entendem que existe algo dentro da tradição e da Bíblia que se refere a duas vindas de um Messias. Quando dizem que os judeus que não aceitam Yeshua como Messias, porque eles estão vindo, porque a promessa do Messias é o filho de Davi, que vai reinar, que vai trazer todos os dispersos da casa de Israel, que vai trazer paz para Israel, que vai construir o terceiro templo. Quando eles falam isso, eles estão falando da segunda vinda do Messias, ok? Essa segunda vinda do Messias, nós também esperamos. Mas o que eles ocultam da grande parte dos judeus também, é que existe um segundo Messias dentro da tradição judaica e das Escrituras. A gente chama de Mashiach, Messias ben Yosef, filho de José, e Mashiach, Messias ben Davi, filho de Davi. Filho não significa porque Jesus nasceu de José que é isso. Não, é uma representação de José do Egito. Porque essa correlação entre o servo sofredor, José do Egito foi chamado do Salvador das Nações, recebeu um nome egípcio, se vestiu como um egípcio, os seus irmãos não o reconheceram, mas no final ele se revela para os seus irmãos, é a mesma coisa para Yeshua. Hoje os judeus não reconhecem Yeshua porque ele não é Yeshua, ele é Jesus. Ele é um romano de cabelo comprido com manto vermelho, que por causa dele os judeus foram perseguidos. Esse Jesus não diz respeito a uma pessoa judaica, de vida judaica, que nasceu em Israel. Esse Jesus é um que aboliu a lei. Então, para eles, esse Jesus não faz sentido. Ele é um egípcio, ele é um romano, ele não é um judeu. Mas vai chegar o momento em que esse Yeshua vai se revelar aos seus irmãos. Então, calma, meus irmãos, é profético, é necessário. É necessário que os judeus não reconheçam Yeshua como Messias. Isso faz parte. Isso não é algo que é abominável para a vida deles. Não, porque se eles tivessem aceito lá atrás, quando ele veio, o que seria de nós? De todos que são dispersos? Todas as 10 casas de Efraim, a casa de Israel, a casa do norte, e depois de Salomão foi estipulado muitos impostos, e houve uma dispersão, uma separação entre as casas, onde ficou a casa de Judá, que representa Benjamim, Yehudá e parte dos levitas, dos Cohen, dos sacerdotes, e a casa do norte, que foi o restante das tribos, as outras 10 tribos que saíram junto com Efraim, que é chamada casa do norte, a casa de Efraim, que foram dispersos entre todas as nações. Eles estão aí por todos os lados. Por isso que no Novo Testamento vai usar a parábola do joio e do trigo, que você não consegue diferenciar, vai usar a parábola da pesca, que você joga a rede e vem tudo, mas depois você separa, porque a gente não consegue mais distinguir quem tem sangue judeu e quem não tem. Existem vários estudos que mostram que grande parte dos brasileiros tem sangue e descendência judaica. Só que isso não fica claro para as pessoas. Então, o que seria de nós todos, das pessoas que estão dispersos, dos judeus dispersos, de todos aqueles que acreditam no Deus de Israel, se todos os judeus tivessem aceito Yeshua Jesus lá atrás? Então é necessário, esse acontecimento é necessário. Por isso que Jesus também foi vendido por 30 moedas, assim como José do Egito. Tudo isso é necessário que isso aconteça. Mas quando eu digo que os judeus sabem, é porque os mais estudiosos, eles sabem dentro da tradição sobre o Mashiach ben Yosef. Todas as profecias do Velho, que é chamado de Velho Testamento, que isso também está errado, mas do Velho Testamento, e nós que cremos em Yeshua, atrelamos a Yeshua como uma profecia messiânica, que os judeus vão dizer, não, isso não tem a ver com o Messias, com Yeshua, vocês estão interpretando, isso tem a ver com a casa de Israel. Mas existem inúmeros comentários dentro dos sábios dizendo que aquele se refere ao Messias ben Yosef, ou seja, a primeira vinda do Messias. E diz que o Messias ben Yosef, servo sofredor, precisa vir para restaurar a casa de Israel, para que a Torá seja disseminada entre as nações, para que ele venha resgatar, e que ele deveria ser morto por causa do pecado do povo, para fazer uma restauração, para que daí todos possam voltar à casa de Israel, fazer um retorno, uma techuvá, que a gente chama, para que nós sejamos enxertados novamente na grande oliveira. Então esse período é necessário para que depois o Mashiach ben Davi possa vir. Então, esse período ele é necessário. Só que os mais estudiosos, aqueles que realmente conhecem de Torá, que estudam todos os dias o Talmud, toda a tradição judaica, eles sabem do Mashiach ben Yosef, ou seja, o servo sofredor, aquele o qual é Yeshua, o nosso Messias. Toda a tradição judaica aponta para Yeshua. Todas as festas bíblicas apontam para Yeshua. Os códigos da Torá, ocultos dentro do hebraico, apontam para Yeshua. Tudo aponta para Yeshua. Então não tem como nós negarmos de que ele é o Messias. E o nosso papel é buscar Yeshua Jesus lá na Torá, nos mandamentos. Porque Yeshua em momento nenhum aboliu a lei. Muito pelo contrário. Quando ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. E vão dizer, Senhor, nós profetizamos, nós curamos, nós fizemos maravilhas, nós fizemos inúmeras coisas em teu nome. Ou seja, todos esses milagres aparentes que a religião faz, nada disso faz sentido. Porque Yeshua vai olhar e vai dizer assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço.
vós que pratiqueis a iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade vem da palavra grega anomia, desprezo pela lei. Então, aqueles que desprezam a Torá, que desprezam os mandamentos, que diz que foi abolido, que não tem mais validade, Yeshua vai olhar para eles e vai dizer assim, eu não vos conheço. Porque ele reconhece quem? Aqueles que são seus irmãos, que são enxertados na oliveira, que amam os mandamentos de Deus. Porque Jesus também diz assim, vocês dizem acreditar a Moisés, falando para os sábios que vêm o criticar. Mas se vocês acreditariam em Moisés, se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim, porque Moisés fala de mim. Mas onde? Esse é o nosso papel, encontrar Yeshua dentro da Torá. E nós vamos trazer vários vídeos aqui mostrando em vários trechos da Torá onde Yeshua aparece, e isso é maravilhoso.